Falaremos hoje sobre as leis na Bíblia e tentaremos descobrir se há diferença entre lei moral e lei cerimonial. Entenda que Deus é sábio, justo e amoroso. Ele estabeleceu leis para regulamentar a saúde e os relacionamentos de seus filhos. Também estabeleceu leis que se referem à nossa conduta diante dele. As leis não existem para servir de obstáculo à liberdade saudável, mas para ampliar o significado desta liberdade e aclarar seu sentido. À nação israelita foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo e perderam seu valor para os dias de hoje. Para todos que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade. A Bíblia descreve essas leis. Que tipos de leis encontramos na Bíblia? Em Êxodo, capítulos 21 e 22, você pode conferir aí na sua Bíblia, Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, capítulos 21 e 22. Dependendo da tradução, você vai ter alguns subtítulos e você nem vai precisar ler os dois capítulos, mas se quiser seria muito bom. Você vai encontrar nesses capítulos leis civis e leis de proteção para reger a nação de Israel. São elas leis acerca dos servos, leis acerca da violência, acerca da propriedade e também leis civis e religiosas. Em Levítico, capítulos 1 a 4, é um livro que vem logo depois de Êxodo. Levítico, capítulos 1 a 4, seria interessante que você verificasse na sua Bíblia, para você ver que eu não estou inventando aqui. Você vai encontrar as leis cerimoniais, envolvendo sacrifícios de animais e ofertas de alimentos, específicas para o santuário, que seriam a lei dos holocaustos, das ofertas de manjares, dos sacrifícios pacíficos, dos sacrifícios pelos pecados por ignorância, sendo estas por ignorância dos sacerdotes, de toda a congregação, de um príncipe ou de uma pessoa qualquer. Além das leis cerimoniais, você encontra também em Levítico capítulo 11, dê um pulinho aí para o capítulo 11 de Levítico, você encontra as leis de saúde para a felicidade e bem-estar do ser humano, que são leis sobre todos os animais limpos e imundos. É importante lembrar que o organismo humano continua o mesmo até hoje. Ainda em Êxodo capítulo 20, volta um pouquinho aí para Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17, você vai encontrar a lei moral, que é aquela que expressa o caráter de Deus, conhecida como Lei dos 10 Mandamentos, escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Nós temos aqui 3 textos interessantes. Êxodo capítulo 31, verso 18, que diz: E, tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Em Êxodo capítulo 34, verso 28, tem uma passagem bem interessante, onde diz: E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Pelo contexto, dá a entender que é como se Moisés tivesse escrito nessas tábuas. Mas nós já vimos em Êxodo 31, 18 que foi Deus quem escreveu. Mas vamos comparar com mais uma passagem, Deuteronômio 10, 4, para a gente entender se não foi algum problema de tradução aí para a nossa língua. Deuteronômio capítulo 10, verso 4 diz: E Moisés relatando para o povo, então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. Então nós temos aí 2 textos que deixam bem claro que Deus escreveu nas pedras os 10 mandamentos, tanto a primeira versão, que Moisés quebrou,
quanto à segunda versão, embora Êxodo 34, 28 nos faça pensar por algum momento que foi Moisés quem escreveu. Mas para você entender a Bíblia, você tem que ir comparando os versículos. Logo, conclui-se que foi Deus quem escreveu nas tábuas, tanto na primeira vez quanto na segunda vez. Vimos aqui que nós temos a lei moral e agora há pouco nós vimos a lei cerimonial, que era baseada em sacrifícios. Importante, não podemos confundir quem escreveu as leis. Todas as leis vieram de Deus, mas apenas a lei moral ele escreveu pessoalmente. Não podemos usar textos da lei cerimonial, que fala de sacrifícios, de animais e de uma série de coisas, para explicar a lei moral e vice-versa. A lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Como era o santuário? Em Hebreus, lá no Novo Testamento, pertinho de Apocalipse, Hebreus, capítulo 9, versos 1 a 10. É um trecho grande, mas vale a pena a gente analisar. Olha só. Acompanhe na tua Bíblia aí para você ver que eu não estou inventando. Hebreus capítulo 9, verso 1 em diante. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, diz aqui, me perdi, está aqui. Ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Cuidado com essa parte aqui. Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Olha só que texto interessante. O santuário fazia parte da primeira aliança. Tinha 2 compartimentos e móveis especiais. Os sacrifícios são ineficazes para purificar a consciência. A primeira aliança era baseada em ordenanças. Entenda, a primeira aliança ou a antiga aliança e a nova aliança são termos usados para descrever o plano da salvação em suas 2 fases. A primeira aliança diz respeito à fase anterior à primeira vinda de Cristo, em que o plano da salvação era expresso de forma teatral, por meio do ritual do santuário. A nova aliança diz respeito à fase que acontece após a morte e ressurreição de Cristo. A fé é a base. Ambas as alianças são baseadas na fé. Na antiga aliança, o pecador demonstrava fé no Salvador, representado pelo sacrifício que era oferecido no santuário. Na nova aliança, o pecador demonstra fé no Salvador que veio morrer e cumpriu as imagens apresentadas no antigo ritual de sacrifícios. Com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial, aquela que falava de sacrifícios de animais e na qual o santuário estava baseado? Daniel, capítulo 9, verso 27. Lá no Antigo Testamento, depois do livro de Ezequiel, Daniel, capítulo 9, verso 27.
Procure na sua Bíblia e acompanhe para você ver que eu não estou inventando. Daniel 9:27 diz assim: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Esse ele aqui na profecia se refere ao Messias, a Cristo. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Onde é que acontecia sacrifício e oferta de manjares? Na lei cerimonial, que estava baseada lá no tabernáculo, né? Pois bem, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Essa última parte aqui a gente não vai analisar agora. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Foi a frase que a gente destacou. Essa aqui é uma referência à morte de Cristo e seu efeito sobre o ritual do santuário terrestre. Com a morte de Cristo, o santuário perdeu sua função, assim como todas as leis que giravam em torno do serviço sagrado. E na metade da semana, lá por volta do ano 31, Cristo foi morto. Quando ele foi morto, ele fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quer dizer, o ritual do santuário e as leis cerimoniais cumpriram seu objetivo. Efésios 2, 14 e 15. Lá no Novo Testamento agora, acompanhe na sua Bíblia, Gálatas, Efésios, capítulo 2, versos 14 e 15, dizem assim: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Opa, que mandamentos? A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então não eram os 10 mandamentos, era a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Tendo derribado a parede de separação. Com a morte de Cristo, a salvação passou a ser pregada a todos, e não só aos judeus. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Ordenanças é uma referência à lei cerimonial, abolida junto com o santuário terrestre assim que Cristo morreu. A parede de separação é uma referência ao véu do santuário que separava o Santo do Santíssimo e que foi rasgado quando Cristo morreu. Ao derrubar essa parede, quer dizer, quando o véu foi rasgado e essa parede foi derrubada, a distinção entre santo e santíssimo deixa de existir, ou seja, o santuário e seu sistema de sacrifícios não eram mais necessários, pois haviam atingido seu objetivo. O Evangelho seria pregado a todos. Colossenses 2,14. Você está em Efésios, é só avançar um pouquinho, você chega em Colossenses, capítulo 2, verso 14, que diz assim: Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Olha só o que era esse escrito de dívidas, ele constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, o que foi encravado na cruz? Esse sistema, esse escrito de dívida que constava de ordenanças. Tendo cancelado o escrito de dívida que constava de ordenanças, foi a frase que a gente destacou. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Foi outra frase interessante. Ordenanças é uma referência à lei cerimonial, que perdeu seu valor quando Cristo morreu. Por que podemos afirmar que a lei cerimonial foi abolida na cruz? A lei cerimonial era um conjunto de regras referentes a sacrifícios de animais e oferecimento de certos alimentos. Todas essas oferendas e serviços prefiguravam Jesus, que um dia viria morrer pelos pecadores. Assim que Cristo morreu, não era mais preciso anunciar que ele morreria. Com isso, a lei cerimonial perde sua função. Alguma outra lei foi abolida? As leis civis e religiosas perderam sua aplicação junto com o desaparecimento da nação israelita, após anos de cativeiro e guerras. As leis de saúde permanecem em vigor,
uma vez que o organismo humano ainda é o mesmo. As leis de saúde preservam o nosso bem-estar. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz, acabamos de ver isso. Mas, que dizer da lei dos 10 mandamentos? Em Mateus capítulo 5, você está em Colossenses, volta um pouquinho que você chega em Mateus, procura na sua própria Bíblia para você ver que eu não estou inventando, tá bom? Mateus 5, 17 e 18, diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, está condicionado ao fim do céu e da terra. Como ainda não acabou, provavelmente, não tem como abolir a lei. Mas vamos prosseguir. Lei e profetas são uma referência à Bíblia que era conhecida na época. A lei diz respeito aos primeiros 5 livros, são o livro de Moisés, e os profetas são os escritos dos profetas maiores e menores, Isaías, Jeremias, Malaquias e etc., que é só a Bíblia que eles conheciam na época. Cristo não invalidou o Antigo Testamento. Lei é relacionada a mandamentos. E nos versos 21, 27 e 33, Cristo faz referência aos 10 mandamentos. Se você analisar aí o verso 21, Mateus 5, 21, ele diz: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Esse não matarás está nos 10 mandamentos. E essa outra parte, quem matar estará sujeito a julgamento, já era uma lei civil lá do antigo Israel. Leis civis que com o final da nação israelita a gente viu que desapareceu. Mas vê que no verso 21 ele faz citação aos 10 mandamentos. No verso 27 ele diz assim, com a colaboração dos cães ali que geralmente só participam quando eu estou gravando, diz assim, o verso 27 diz: Ouviste o que foi dito, não adulterarás, que é outra frase que está nos 10 mandamentos. E no verso 33, também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso. E aí ele complementa, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos, que é uma parte da lei civil e religiosa lá do antigo Israel. Então vê que quando ele fala de lei, ele está se referindo no contexto de Mateus 5 aos 10 mandamentos. Eles, os 10 mandamentos, não foram abolidos, e sim aprofundados em suas aplicações. Você analisa no capítulo 5 que ele diz, olha, ouviste o que foi dito. Aí ele cita uma parte dos 10 mandamentos e diz, eu, porém, vos digo. E aí ele amplia o significado, porque as pessoas estavam mais presas à letra e estavam esquecendo que a lei ela é muito mais ampla, porque ela diz respeito a uma modificação do caráter da pessoa. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Em João capítulo 15, verso 10, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vê na tua Bíblia aí, tá bom? Olha na tua Bíblia. Não importa a tradução, vê a tua Bíblia. João capítulo 15, verso 10 diz, Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ele recomendou a obediência. Não há como permanecer em seu amor se optamos por uma vida de desobediência voluntária. Tiago, capítulo 2, lá pertinho de Apocalipse, logo depois de Hebreus, ele é meio ruim de achar, mas se você achar Hebreus, você acha Tiago. Tiago, capítulo 2, versos 10, 11 e 12. Tiago, capítulo 2, vê na tua Bíblia aí, versos 10, 11 e 12. Diz assim, Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Aí você pensa assim, mas toda a lei, de que lei será que ele está falando? Aí no verso 11 ele diz assim, Porquanto aquele que disse, não adulterarás, onde é que está esse não adulterarás? Nos 10 mandamentos. Também ordenou, não matarás, que é outro
mandamento lá dos 10. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Só que texto interessante, e isso muitos anos depois que Cristo já havia ido para o céu. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos, julgados pela lei da liberdade. Faltou eu ler o verso 12, né? Eu esqueci. Diz aqui o verso 12: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, que eu tinha esquecido de ler. É a idade. Vamos em frente. O verso 11 deixa claro que a lei referida aqui é a lei dos 10 mandamentos. Ela é chamada lei da liberdade. Então, a lei não é feita para nos aprisionar, na verdade, ela vai nos libertar. Tiago escreveu aqui a todos os novos cristãos, tenham sido eles judeus ou gentios. Tiago fez referência a apenas 2 dos 6 últimos mandamentos. Obviamente, isso não quer dizer que os outros da lista foram abolidos. Portanto, o fato de ele não ter citado qualquer um dos primeiros 4 mandamentos não quer dizer que estes foram abolidos. A fé em Cristo anula nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Muita gente diz, olha, eu tenho fé e a fé me basta. Eu não preciso seguir os 10 mandamentos. Romanos capítulo 3, verso 31, pode ser um versículo que não está na Bíblia de muita gente. Romanos capítulo 3, verso 31, leia na sua Bíblia para você ver, esse versículo deve estar pelo menos aí na sua Bíblia, diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? A maneira como ele escreve aqui já dá a entender que ele fez uma argumentação longa antes. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Não, de maneira nenhuma, é a resposta de Paulo. Antes, confirmamos a lei. O contexto em Romanos 7,7, por exemplo, deixa claro que Paulo se refere aos 10 mandamentos quando usa o termo lei. Olha aqui em Romanos 7,7, ele diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, a lei que ele cita em Romanos 3,31 é a lei dos 10 mandamentos. Ele diz, olha, não tem como eu abolir a lei só porque eu tenho fé, de maneira nenhuma. Antes, eu confirmo a lei. Importante lembrar, Romanos 6, 14 e 15 diz assim, Romanos 6, 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não estamos debaixo da lei. O contexto não fala de abolição da lei, mas sim que estamos livres da condenação imposta pela lei, pois aceitamos o sacrifício de Cristo pela fé. Não estamos liberados para pecar, por estarmos sob a proteção da graça divina. Romanos capítulo 7, versos 1 a 6 diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Acompanhe na sua Bíblia e... de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte.
Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Em especial o verso 6, libertados da lei. O contexto não fala que a lei foi abolida. Nós fomos libertados da condenação da lei porque morremos para o pecado e não porque a lei foi abolida. Quem morre aqui é o pecador, não a lei. Basta você ler direito que ele não fala em nenhum momento que a lei foi abolida. Na verdade, quem morre é o pecador e não a lei. O que Jesus espera de seus seguidores? Essa é uma pergunta bem interessante. 1 João, lá pertinho de Apocalipse, 1 João, capítulo 2, verso 6. É só avançar com fé lá para Apocalipse e voltar um pouco e você acha. 1 João, capítulo 2, verso 6. Diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Esse deve também andar assim como ele andou. O seguidor de Cristo deve demonstrar a mesma vida de obediência, deve reproduzir as atitudes de Cristo. Ainda em 1 João, no capítulo 5, versos 2 e 3, diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, que guardemos os seus mandamentos. Somos chamados a praticar seus mandamentos. João fala que a prática dos mandamentos é o amor a Deus e ao próximo. Portanto, facilmente se percebe que João refere-se aos 10 mandamentos, uma vez que eles podem ser resumidos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, os primeiros 4, e amar ao próximo como a mim mesmo, os últimos 6. O cumprimento da lei é o amor. Agora vamos para Eclesiastes, capítulo 12. Lá no meio da Bíblia, bem depois de Salmos, você acha Salmos, Provérbios e Eclesiastes, capítulo 12. Vê na tua Bíblia aí, tá bom? Para você ver que eu não estou inventando. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É o dever de todo homem. Temer traz a ideia de respeitar, amar, dar importância, reconhecer como soberano. Só perto de Deus nós estaremos capacitados a obedecer. Não pense que você pode obedecer sozinho. Você precisa estar perto de Deus para ser realmente obediente. Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Em Salmo, volta um pouquinho aí, você vai achar Salmo capítulo 19, Salmo 19, versos 7 a 11. Salmo 19, versos 7 a 11, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa.
restaura a alma, dá sabedoria, alegra o coração, ilumina os olhos. E nós temos aqui, são muitos benefícios. E há também algumas características da lei ou dos mandamentos. Ele usa palavras como perfeita, fiel, retos, puro, verdadeiros, justos, desejáveis e doces. Uma lei com tantas características, tantos benefícios e tantas qualidades como é a lei moral, será que realmente foi abolida, como o pessoal diz por aí? Com certeza não. João capítulo 14, Evangelho de João, tá? Não é lá 1 João, é o Evangelho de João. Você vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas e João. Procura na tua Bíblia para você ver que eu não estou inventando. Vou repetir até você se decidir pegar a sua Bíblia e acompanhar. João capítulo 14, verso 15, tá bom? João 14, 15 diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência é uma prova de amor. Nesta afirmação não há brecha para dizer que a lei de Deus foi abolida. Se assim fosse, a quais mandamentos ele se refere aqui? Se você diz, a lei moral, os 10 mandamentos foram abolidos, então de que lei ele está falando? Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas, só avançar um pouquinho, 2,16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Por obras da lei, ninguém será justificado. A lei não é meio de salvação nem de justificação. Mesmo que você diga, a lei que Cristo estava falando agora há pouco é a lei de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Você já viu que essa lei é um resumo dos 10 mandamentos. Mas mesmo que eu cumpra essa lei, ela não é meio de salvação e nem de justificação. Aquele que aceita Cristo, que é o processo de justificação, deve permanecer perto dele, que é o processo de santificação, que você pode ver aqui em Gálatas 2:20, diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse viver em Cristo é o processo de santificação. A fé leva à obediência. Você crê em Cristo e você vai viver como Ele viveu, que é uma vida de obediência. Romanos capítulo 3, verso 31, vamos lê-lo aqui, acho que a gente vai ler de novo. Romanos 3, 31, que diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Confirmamos a lei. A fé em Cristo confirma a existência e a validade da lei. Mas como assim? Ora, sem a lei para condenar, não precisaríamos de um Salvador. Aí em Romanos 3:20 diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Se você pela lei só tem como saber o que é pecado e que você pecou, é claro que você vai perceber que precisa de um Salvador para te livrar dessa condição de pecado. Romanos capítulo 3, verso 28, diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Opa, coisa interessante, né? Independentemente das obras da lei. O contexto imediato, quer dizer, o que vem antes e o que vem depois dessa passagem, não diz que a lei dos 10 mandamentos foi abolida. Independentemente da noção de que as obras da lei não são úteis para a justificação. Mas isso não indica que essas obras da lei não existam ou que a lei tenha sido abolida. Apenas que a lei é ineficaz para salvar, ela só condena.
aprendemos hoje? Aprendemos que existem 4 tipos de leis na Bíblia: leis civis, leis cerimoniais, leis de saúde e lei moral. A lei moral foi escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. A lei cerimonial vigorou até a morte de Cristo. Jesus seguia os 10 mandamentos. Ora, foi ele quem escreveu. A fé não anula a lei, antes a confirma. A obediência é o resultado da salvação e não a causa da salvação. Percebemos que há diferença entre lei moral e lei cerimonial. A lei cerimonial foi útil para ensinar as pessoas que um dia o Salvador viria para morrer por eles. Ou por elas, por causa da concordância aqui. A lei moral rege a conduta do ser humano em relação a Deus e em relação aos seus semelhantes, e existe desde sempre. A lei moral foi resumida nos 10 mandamentos. Então, o que nós recebemos aqui na nossa Bíblia, nos 10 mandamentos, são um resumo de todo o caráter de Deus, todo o procedimento coerente para que a gente consiga permanecer em contato com Deus. Continue estudando. Se você for sincero e deixar a Bíblia falar por si, o Espírito Santo vai lhe levar ao conhecimento de toda a verdade. Não deixe que as pessoas falem ou que um pastor diga, vá na Bíblia. Seja sincero que você vai saber o que é e como é a verdade. Na próxima lição, estudaremos a lei moral. E esse vai ser um estudo mais aprofundado sobre os 10 mandamentos e eu creio que você vai gostar bastante. A gente se encontra então na nossa próxima lição. Estou torcendo por você. Continue orando, continue estudando e seja sincero. Até a próxima lição.